Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 12 a 20. A perplexidade de Paulo. Versículo 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico. Em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo, que é feito, pois, da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou eu presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Meus irmãos, vamos continuar o estudo aqui do livro de Gálatas. Vamos ver dos trechos do versículo 12 ao 20. Onde vamos tratar sobre a perplexidade de Paulo em relação aos Gálatas. Aqui, para iniciarmos, já vamos trazer a definição de perplexidade. O que significa uma pessoa estar perplexa? Perplexidade é um sentimento de confusão, dúvida ou incerteza diante de algo inesperado, difícil de entender ou que causa admiração. Versículo 12. Sede qual eu sou, pois eu também sou como vós. Irmãos, vos suplico, em nada me ofendestes. Então Paulo começa aqui esse trecho da carta aos Gálatas, falando que os Gálatas são como ele, e ele é como os Gálatas. Então eles não são diferentes, eles não estão divergindo em nada. Eu trouxe uma referência aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versículos 15 a 17, para que a gente tenha um esclarecimento melhor sobre isso. Presta atenção, qual que é a orientação de Jesus. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos deles: por que come ele com os publicanos e pecadores? Presta atenção agora, Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Aqui, meus irmãos, nós estamos tratando a respeito de Paulo com os Gálatas. Nós sabemos que Paulo era judeu, ele tinha formação rabínica, enfim. Ele tinha conhecimento e viveu praticamente a sua vida toda conforme a lei de Moisés, que teriam as restrições quanto à alimentação, circuncisão, guardar o sábado, enfim, várias leis que eram aplicadas aos judeus. Porém, Paulo abriu mão de toda a sua identidade judaica para se interagir efetivamente com os Gálatas, fazendo parte da sua comunidade, da sua cultura, dos seus costumes. Então é isso que ele está querendo dizer aqui, sede qual eu sou, pois eu sou como vós. Paulo, ele, entre aspas, se tornou um Gálata, justamente para poder levar o evangelho de salvação
para eles e dizer que eles não precisariam deixar de ser gálatas. Eles precisariam apenas crer em Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Versículo 13. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Nós não temos, meus irmãos, uma referência exata a qual enfermidade Paulo se refere, mas esse nem é o foco da mensagem, mas sim o agir perfeito de Deus. Através desta enfermidade, proporcionou a Paulo uma oportunidade de pregar o Evangelho aos Gálatas. Nós muitas vezes não entendemos o agir de Deus, mas a nós não cabe entender, cabe crer, cabe confiar. Versículo 14. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Vejam aqui, meus irmãos, a palavra tentação, ela quer dizer o seguinte: o estímulo ou convite para pecar, uma atração para o mal, que pode vir do diabo, da própria natureza humana ou do mundo. Mas por que a enfermidade de Paulo seria uma tentação aos Gálatas? Porque eles poderiam muito bem ter desprezado a Paulo, ter rejeitado Paulo por estar doente. Mas não foi isso que aconteceu. Eles o acolheram, eles o receberam. Aqui, como diz Paulo, recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Nesse caso, meus irmãos, Jesus se revelou através dos Gálatas pelo seu amor ao próximo. Como diz o mandamento de Jesus, mandamento de Deus e que Jesus nos reforçou: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 15. Que é feito, pois, da vossa exultação? Exultação, meus irmãos, é um sentimento intenso de alegria. Então Paulo pergunta: o que foi feito da sua exultação? O que foi feito de toda aquela sua alegria, aquele júbilo, o regozijo? E frequentemente associado à vitória, a sucesso ou a uma profunda gratidão a Deus. Aqui nós vemos Paulo tratando do afastamento, do distanciamento dos Gálatas de Deus, mesmo eles tendo aceitado a Deus, recebido o Evangelho com tanta alegria e satisfação na primeira passagem de Paulo pela Galácia. Continuando aqui no versículo 15, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Paulo está mais uma vez reforçando o amor ao próximo dos Gálatas, que é a obediência aos mandamentos de Deus. Aqui uma referência sobre o que significa esse amor ao próximo. É fácil da gente entender. Quando a gente pergunta: você ama a Deus? A maioria das pessoas diz que sim. Mas quando nós dizemos: você ama o próximo? Aí é que começa a complicar, né? Aqui em Lucas 6:31 diz assim, como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Aqui é Jesus falando, está sendo relatado no Evangelho de Lucas. Ele está explicando o que significa amar ao próximo. Amar não é gostar. Amar significa fazer para o outro o que você gostaria que fizesse por você. Significa você agir corretamente, agir de forma cristã, de forma ética, de forma honesta, independente de você gostar ou não da pessoa. Você não precisa abraçar a pessoa, beijar a pessoa. Você precisa amar a ela como um irmão em Cristo, como um filho de Deus, como a imagem e semelhança do nosso Senhor. Versículo 16. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Meus irmãos, a respeito da verdade é algo muito complicado. As pessoas não querem a verdade, elas querem algo que seja conveniente a elas. Isso todas as pessoas, tá?
digo inclusive eu, é mais fácil para mim eu ter algo que me favorece, que eu tenha fé naquilo, como no meu caso, fé em Jesus Cristo. Quando nós vimos aqui em João 32, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porém, meus irmãos, essa liberdade que nós estamos buscando constantemente e que nós só conseguimos através de Jesus Cristo, da fé em Jesus Cristo, ela nem sempre é pelo caminho que nós queremos, porque ela nos afasta muitas vezes das nossas vontades, dos nossos desejos carnais, das nossas ambições. E não é isso que muitas pessoas querem. É por isso que nós precisamos nos apegar a Cristo, nos entregar a Ele, para que o Espírito Santo haja na nossa vida e que nós possamos entender qual que é a verdade do Evangelho, qual que é a mensagem que Cristo nos trouxe, qual é o objetivo, o que significa essa salvação. Versículo 17. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que vosso zelo seja em favor deles. Aqui Paulo está relatando sobre os cristãos judeus convertidos ao cristianismo, mas que não se desapegavam da lei mosaica, que insistiam com os gálatas que deviam manter a lei e crer em Jesus. Não tem como manter a lei e crer em Jesus. São coisas divergentes, são opostas. Como nós já estudamos anteriormente, Jesus veio para nos libertar da maldição da lei e do pecado. Mais uma vez, irmão, nós estamos aqui diante de um relato histórico que nos mostra simplesmente a disputa pelo poder. A salvação e libertação acaba ficando em segundo plano. E isso não era um privilégio daquela época. Hoje em dia nós vivemos a mesma coisa. A nossa fé cristã que nós vivemos aqui no Brasil, no dia a dia, ela não está muito diferente disso. Nós vemos igrejas com hierarquias formadas, parecendo uma grande empresa, uma multinacional de tanta burocracia e hierarquia a se cumprir. Tudo se trata do poder, da política, do interesse. Infelizmente, o evangelho acaba ficando em segundo plano. Obviamente, não são todas as igrejas, e eu não estou julgando igreja nenhuma. Cada um que julgue a sua própria igreja, que conheça a palavra de Deus, que conheça a verdade e que consiga ter o seu discernimento para enxergar o que está acontecendo na sua igreja. Versículo 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Aqui Paulo está falando do caráter do cristão, da ética, da honestidade. Tem uma frase que eu até peguei da internet, que eu não sei quem que é o autor, lá estava como autor desconhecido, que diz o seguinte: o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, é simples o entendimento. Nós não devemos nos moldar ao ambiente para satisfazer as pessoas. Quando foi que os cristãos deixaram de ser referência do que era correto, do que deveria ser feito? Nós devemos resgatar esses valores. Quando eu disse ali em cima que Paulo deixou de lado a sua cultura judaica para se adaptar à cultura dos Gálatas, para que eles fossem comum entre eles e que o evangelho puro e simples de Jesus pudesse ser pregado, não quer dizer que nós temos que abrir mão dos nossos valores cristãos. Talvez nós tenhamos que abrir mão de alguns valores humanos, valores sociais. E não que seja, vamos nos aliar às coisas erradas, não. Nós não vamos abrir mão dos nossos valores cristãos, meus irmãos, que fique bem claro. Isso não quer dizer que nós não vamos
nos relacionar com pessoas que estão fora do caminho, pois esse é o mandamento de Jesus, buscarmos os que estão perdidos, porque os que já estão no caminho, já estão rumo à salvação, já estão num processo de santificação. O Evangelho veio justamente para os pecadores. Versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e vos falar em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Aqui Paulo encerra esse trecho de estudo, mais uma vez reforçando aos Gálatas que ele não está simplesmente chamando a atenção deles como servos da igreja, como subordinados a ele, mas como filhos, que ele está preocupado, ele está sentindo as dores de parto, ele sente profundamente o afastamento dos Gálatas da palavra do Senhor. Pois esse é o objetivo de Paulo e deveria ser o nosso objetivo como cristãos. Levar a palavra de Deus e plantar a semente no coração de cada um e aguardar que Deus e o Espírito Santo ajam, que faça com que essa semente germine, floresça, que essas pessoas possam também gerar frutos, gerar sementes e continuar o processo de evangelização. Meus irmãos, concluindo esse trecho de estudo, fica aqui a reflexão de como é importante a perseverança na fé. A conversão, ela é o primeiro passo, mas a perseverança é o passo que nós damos todos os dias, enfrentando as adversidades, enfrentando as dificuldades, buscando em Jesus a força para continuar a caminhada. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.